As imagens de satélite foram capturadas no passado domingo, mas só foram reveladas esta quarta-feira pela televisão estatal chinesa. Mostram 3 supostos objetos flutuantes entre os 13 e os 20 metros, espalhados ao longo de 20 quilómetros, pela zona marítima onde poderia ter desaparecido o avião das linhas aéreas da Malásia, a cerca de 250 quilómetros da última localização conhecida do aparelho. De imediato, as autoridades malaias enviaram um avião para o local, no Mar do Sul da China, para confirmar a presença de eventuais destroços. Horas depois, informavam não ter encontrado qualquer vestígio do aparelho. As poucas pistas sobre o seu paradeiro têm-se revelado falsas ou inúteis, numa altura em que as buscas vão já no 6º dia consecutivo e se multiplicam as críticas à investigação. O primeiro-ministro chinês garante, no entanto, que ninguém vai desistir enquanto houver uma réstia de esperança. O Boeing 777 levava combustível para 7 horas e meia de voo, fazia a ligação entre Kuala Lumpur e Pequim, uma ligação que vai ser alterada, pelo menos o seu código de voo, por respeito aos familiares dos desaparecidos. O aeroporto de Kuala Lumpur está a ser transformado espontaneamente num local de homenagem. O avião desapareceu 1 hora após descolar e não há registro que tivesse emitido qualquer pedido de ajuda. Nas operações estão envolvidas 12 nações, quer por via marítima, aérea ou por satélite, que varrem centenas de milhas em torno da península da Malásia, em busca de sinais do avião. Os Estados Unidos divulgaram, entretanto, que o satélite usado para detectar ondas de calor relacionadas com explosões de aviões também não encontrou qualquer vestígio térmico. Esta ausência de sinais, que indica uma explosão, só aumenta o mistério sobre o que afinal aconteceu com o voo MH370. Ordenado padre em 1961, José Policarpo cedo revelou a vocação para o mundo académico. Licenciado em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, defendeu uma tese sobre a teologia das religiões não cristãs. A abertura ao diálogo com outras religiões era de resto uma das suas marcas, tendo organizado no ano 2000 um encontro interreligioso em Lisboa, oportunidade para o gesto simbólico do pedido de perdão aos judeus em pleno Largo de São Domingos, local onde centenas de judeus foram assassinados no século XVI, antes mesmo do início da Inquisição. A abertura ao diálogo não impediu a polémica quando disse um dia que uma cristã podia meter-se em sarilhos se casasse com um muçulmano. Na visita do Papa Bento XVI em 2010, não havendo no programa da viagem qualquer encontro interreligioso, foi ele próprio a realçar em missa na Praça do Comércio a sã convivência de crentes de várias religiões em Portugal. Noutra tese académica, abordou os sinais dos tempos, na defesa de uma igreja em permanente atualização, na senda do Concílio Vaticano II. Bispo desde 1978, sucedeu a António Ribeiro como titular na Diocese de Lisboa. Foi patriarca 15 anos. Criado cardeal por João Paulo II em 2001, participou em 2 conclaves. Em 2005, a imprensa chegou a dá-lo como candidato à cadeira de Pedro. E em 2013, estava ao lado de Jorge Mário Bergoglio na Capela Sistina. Acompanhou os primeiros passos do novo Papa. Ele ontem esteve muito sereno todo o tempo, não é? Muito sereno. Via-se que estava denso, não é? Eu brinquei com ele, rapaz, antes ele mudou de cor, começou a estar vermelho na cara. Mas muito sereno, no fim dele se vestido de branco, surgiu a estrutura, quer dizer, portanto, e cercaram-me de tal maneira, e eu disse, pronto, já está. Mas ele foi capaz de romper, logo ali rompeu. Não fez o que eles lhe mandaram, fez aquilo que ele achava que devia fazer. Foi docente e diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa antes de ser nomeado reitor, cargo que assumiu durante 8 anos. Dom José Policarpo foi presidente da Conferência Episcopal Portuguesa em 3 mandatos. Deixou a função no ano passado, quando resignou ao cargo de Patriarca de Lisboa. No Vaticano, foi membro do Conselho Pontifício da Cultura. Era atualmente membro da Congregação da Educação Cristã e do Conselho Pontifício para os Leigos. Entusiasta de uma nova evangelização, à procura de novos dinamismos para a Igreja na cidade, dinamizou em 2005 um congresso internacional em Lisboa, evento que percorreu outras capitais europeias. Eram conhecidas as interpretações teologicamente corajosas de José Policarpo. Em 2010, numa entrevista à SIC, disse que não há propriamente obstáculos teológicos ao sacerdócio feminino, uma ousadia que lhe valeu a chamada de atenção por parte da Santa Sé.
cultivei sempre esta união ao sucessor de Pedro. A sua palavra ensinou-me o caminho da fé e da verdade e, por vezes, levou-me a corrigir perspectivas pessoais na compreensão da complexa realidade cristã. Nos últimos anos de vida, e apesar de uma evidente perda de vigor físico, manteve-se na primeira linha da defesa de Deus e da fé como pilares imprescindíveis da sociedade. Quando o Papa Francisco aceitou a sua resignação, remeteu-se a um breve silêncio. Foi viver para uma casa do Patriarcado em Sintra, onde se recolhia em oração. Stephen Power, 29 anos, natural do país de Gales, é um dos primeiros pacientes de unidades de trauma no mundo a receber com sucesso próteses de titânio fabricadas por uma impressora 3D. Um acidente de moto há 2 anos deixou-o desfigurado, mas graças à técnica de reconstrução facial por impressão a 3 dimensões, conseguiu recuperar o rosto, que ansiava voltar a ver ao espelho. Um grupo de especialistas britânicos em cirurgia maxilofacial acreditou que podia voltar a dar a Stephen um rosto simétrico e implantou-lhe próteses como estas, construídas numa impressora 3D com base em modelos virtuais desenhados à medida do paciente. What made this particular case a little bit special is that we use 3D virtual models and 3D printed models all the way through the process to practicing the surgery, cutting the bones, moving them into the new position, making guides to allow us to do it. A nova tecnologia permitiu a Stephen recuperar a confiança. My confidence at the time before the accident, before the operation, was low because obviously I knew what my face looked like. I was obviously trying to hide it away. I didn't want to go out as much. I didn't want to be seen because I know my face wasn't right, and obviously other people could see my face wasn't right. So I wouldn't go out as much, or I'd only go out if I had to. Whereas now I can go out when I want to, basically. A impressão a 3 dimensões aplicada à medicina já não é propriamente novidade. Esta é apenas mais uma aplicação testada com êxito e com fortes probabilidades de se democratizar à medida que diminuem os custos de produção deste tipo de próteses. A notícia triste do falecimento hoje, às 19h50, no Hospital de Lisboa, no Hospital de Santos, do Sr. Dom José Policarpo, Patriarca Emérito de Lisboa, Cardeal da Santa Igreja. Ele faleceu, vítima da ruptura de um aneurisma na aorta e, enfim, com todo o trabalho e aplicação de equipa médica não foi possível recuperá-lo. Mas o que se mantém viva é certamente a feliz memória do seu trabalho e do muito que a Igreja de Lisboa e a Igreja em Portugal deve à sua generosidade, à sua lucidez, à sua grande bondade com que exerceu o seu ministério, concretamente aqui na Diocese de Lisboa. Também posso avisar que as exéquias serão na próxima sexta-feira, pelas 4h da tarde, na sede de Lisboa, seguindo depois para São Vicente de Fora, para o Panteão dos Patriarcas. Ordenado padre em 1961, José Policarpo cedo revelou a vocação para o mundo académico. Licenciado em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, defendeu uma tese sobre a teologia das religiões não cristãs. A abertura ao diálogo com outras religiões era de resto uma das suas marcas, tendo organizado no ano 2000 um encontro interreligioso em Lisboa, oportunidade para o gesto simbólico do pedido de perdão aos judeus em pleno Largo de São Domingos, local onde centenas de judeus foram assassinados no século XVI, antes mesmo do início da Inquisição. A abertura ao diálogo não impediu a polémica quando disse um dia que uma cristã podia meter-se em sarilhos se casasse com um muçulmano. Na visita do Papa Bento XVI em 2010, não havendo no programa da viagem qualquer encontro interreligioso, foi ele próprio a realçar em missa na Praça do Comércio a sã convivência de crentes de várias religiões em Portugal. Noutra tese académica, abordou os sinais dos tempos, na defesa de uma igreja em permanente atualização, na senda do Concílio Vaticano II.
Bispo desde 1978, sucedeu a António Ribeiro como titular na Diocese de Lisboa. Foi patriarca 15 anos. Criado cardeal por João Paulo II em 2001, participou em 2 conclaves. Em 2005, a imprensa chegou a dá-lo como candidato à cadeira de Pedro. E em 2013 estava ao lado de Jorge Mário Bergoglio na Capela Sistina. Acompanhou os primeiros passos do novo Papa. Ele ontem esteve muito sereno todo o tempo, não? Muito sereno, via-se que estava denso, não? Eu brinquei com ele, às vezes ele mudou de cor, começou a estar vermelho na cara. Mas muito sereno, no fim dele se vestido de branco, surgiu a estrutura, quer dizer, portanto, e cercaram-me de tal maneira, e eu disse, pronto, já está. Mas ele foi capaz de romper, logo ali rompeu. Não fez o que eles lhe mandaram, fez aquilo que ele achava que devia fazer. Foi docente e diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa antes de ser nomeado reitor, cargo que assumiu durante 8 anos. Dom José Policarpo foi presidente da Conferência Episcopal Portuguesa em 3 mandatos. Deixou a função no ano passado, quando resignou ao cargo de Patriarca de Lisboa. No Vaticano, foi membro do Conselho Pontifício da Cultura. Era atualmente membro da Congregação da Educação Cristã e do Conselho Pontifício para os Leigos. Entusiasta de uma nova evangelização, à procura de novos dinamismos para a Igreja na cidade, dinamizou em 2005 um congresso internacional em Lisboa, evento que percorreu outras capitais europeias. Eram conhecidas as interpretações teologicamente corajosas de José Policarpo. Questões teológicas que porventura são evolutivas, não? Em 2010, numa entrevista à SIC, disse que não há propriamente obstáculos teológicos ao sacerdócio feminino, uma ousadia que lhe valeu a chamada de atenção por parte da Santa Sé. Cultivei sempre esta união ao sucessor de Pedro. A sua palavra ensinou-me o caminho da fé e da verdade e, por vezes, levou-me a corrigir perspectivas pessoais na compreensão da complexa realidade cristã. Nos últimos anos de vida, e apesar de uma evidente perda de vigor físico, manteve-se na primeira linha da defesa de Deus e da fé como pilares imprescindíveis da sociedade. Quando o Papa Francisco aceitou a sua resignação, remeteu-se a um breve silêncio. Foi viver para uma casa do Patriarcado em Sintra, onde se recolhia em oração. Chocou-nos mais porque ele ainda ontem, a esta hora, estava connosco, não é? Estava a conversa, estávamos, portanto, cruzávamos aí nos caminhos e tal. Portanto, tomou parte em todo o programa do retiro espiritual. E agora de manhã somos surpreendidos assim com a notícia do seu mal-estar. Depois fomos informados ao meio-dia do estado em que ele se encontrava. Mas eu, pelo menos, não entendi que alguma coisa assim de muito grave se viesse a passar. E agora à noite, foi exatamente no fim da refeição, portanto pelas 8h30, que recebemos a notícia. É a maior lição que nós levamos do retiro e, digamos, a maior confirmação das reflexões que fomos fazendo através das ajudas que nos foram dadas neste dia para nós pensarmos. Realmente vale a pena ser justo, vale a pena ser bom, vale a pena ser fraterno, vale a pena ser solidário, vale a pena ajudar os outros, porque esta vida, mesmo longa no calendário dos homens, é sempre muito breve para todos. Estou convencido que o retiro, que era para acabar na sexta-feira com o almoço, que vai acabar amanhã, mesmo até porque o funeral vai ser na sexta-feira às 4h e muitos bispos terão necessidade até de regressar às suas dioceses para depois virem a Lisboa tomar parte no funeral. De maneira que eu julgo que a conferência como tal, o mais que pode fazer é amanhã lembrá-lo, pensar um pouco, prestar-lhe a sua homenagem fraterna e espiritual, celebrar a Eucaristia, agradecendo a Deus o dom da sua vida e do seu exemplo, do seu magistério. O que ele contou da eleição do Papa Francisco a nós sacerdotes, em diversas situações em que estivemos juntos. Ele contava histórias lindíssimas que revelavam as características do Papa Francisco. Ele estava apaixonado por esta imagem de Papa que realmente este Papa Francisco estava a dar. Portanto,
De facto, ele estava bem metido nos acontecimentos da Igreja, bem metido nos acontecimentos da sociedade, do mundo, e com uma grande solidariedade para com os mais pobres, para todos aqueles que realmente tinham problemas mais difíceis. Portanto, eu direi, foi um bispo do tempo presente. Alguns, como eu ouvi já hoje na televisão, a certa altura dizer-se que ele era conservador, o José Policarpo nunca foi conservador. Foi sempre um homem de brecha, mas com um grande equilíbrio, porque nós não podemos trair os valores da Igreja quando defendemos os grandes valores que a sociedade quer reclamar. Nasceram nos Açores, mas vivem há vários anos em Lisboa. Já se conheciam, mas um convite do Museu Nacional de História Natural e da Ciência juntou os artistas e as obras de cada um. Esta exposição foi um encontro de 3 artistas que conversámos sobre a possibilidade de desenvolvermos um projeto artístico, neste caso para esta exposição. Foi convidado um quarto elemento, um quarto artista, e aí foi sobretudo o início desta unificação artística, que apesar de haver grandes diferenças de linguagem, mas há sobretudo o cerne de sermos artistas açorianos e de estarmos em Lisboa a viver e a conviver com o meio artístico nacional. Nós não queremos ser identificados como artistas açorianos, nós somos artistas que nasceram nos Açores e vivem em Lisboa e trabalham em Lisboa há muitos anos. O que temos é todos uma origem comum, e eu acho que quando as pessoas vierem ver a exposição, apesar dos trabalhos serem muito diferentes, vão perceber que há qualquer coisa que nos une. Podem não perceber exatamente o que é, mas vão perceber que temos algo em comum, e essa coisa em comum é termos nascido todos numa ilha perdida no meio do oceano. Dar a conhecer as obras destes 4 artistas, 3 da Ilha de São Miguel e 1 da Ilha do Pico, é o que pretende a exposição S4 Adjacentes. O amor pelas ilhas açorianas é mostrado de forma distinta nas obras que exibem em Lisboa. Cada um tem a sua maneira de pensar e a sua vivência, porque no fundo isso são vivências. Cada um tem as suas técnicas, mas se as pessoas perceberem algo, começam a perceber que há, nestes 4 artistas, há algo que os une, que no fundo são nossas vivências de infância e adolescência. É o que me faz também pessoa, também é a minha identidade, foi onde nasci, onde criei raízes, portanto é indissociável da minha obra, não é uma coisa muito imediata. Neste quadro é um bocado imediato porque tem esta paisagem e remete-nos muito para os Açores. A exposição S4 Adjacentes pode ser vista na Sala do Veado, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa, até ao dia 30. Era um homem superiormente inteligente, de uma grande dedicação, de um grande trabalho, muito eficiente no que fazia, no que trabalhava, era sempre muito prudente em relação, portanto, aos colegas, porque não fazia nada sem ser democraticamente tudo discutido, tudo falado, tudo muito bem conversado, mas era depois, por outro lado, um grande amigo. A única coisa certa que a gente tem é que nasceu e há de morrer, todos nós devemos morrer. Agora, morrer desta maneira, assim inesperadamente, choca. Eu fiquei muito chocado, portanto, há bocado quando recebi a notícia, fiz silêncio comigo próprio, fiz a minha oração por ele, e pronto, e aqui estamos, e pronto, a vida continua, claro está, mas realmente morreu um grande amigo meu, É um redondo não das televisões aos 2 projetos de lei dos 3 maiores partidos para regular a cobertura jornalística dos períodos eleitorais. Num comunicado conjunto, as direções de informação da RTP, da SIC e da TVI garantem que a aprovação de uma lei com base nos 2 projetos apresentados representaria uma ingerência inaceitável e perigosa do poder político na liberdade editorial em plena democracia, 40 anos depois do 25 de Abril. As televisões dizem que, em vez de resolver os problemas da atual lei, estes projetos agravam-nos, não respeitando o sentido dos apelos feitos durante a última campanha eleitoral
pelo Primeiro-Ministro e pelo próprio Presidente da República para a alteração do quadro legislativo. Impõe-se a realização urgente de uma reflexão ponderada da legislação eleitoral, de modo a vencer a inércia do legislador e a evitar que estes problemas persistam em futuros atos eleitorais. É uma situação que eu espero, sinceramente, que não se volte a repetir no nosso país e que as diferenças entre os partidos não nos impeçam de alterar uma lei que se revelou não estar adequada aos tempos presentes. RTP, SIC e TVI entendem que o projeto agora apresentado pelo PS não traz solução e acrescentam um novo mecanismo que traz ainda mais problemas. Quanto ao projeto do PSD e do CDS, as televisões dizem que interfere e restringe a liberdade editorial, obriga a tratar por igual o que é desigual e ignora as novas forças emergentes na sociedade. As direções de informação das televisões entendem que a aprovação das ideias de qualquer dos projetos permite ao Estado interferir nas redações dos jornais, da rádio e da televisão, concedendo-lhe o poder de determinar quem deve ser entrevistado, quem deve participar em debates e o que deve ser notícia. As televisões garantem que, se as intenções forem por diante, a lei será impossível de executar, a não ser que os jornalistas se sujeitem a disciplina externa sobre os seus estatutos, princípios éticos e deontológicos e critérios editoriais. No comunicado conjunto, RTP, SIC e TVI dizem ainda que, além de violarem princípios essenciais do jornalismo, os projetos de lei do PS e da maioria PSD-CDS, que serão discutidos e votados já esta sexta-feira no Parlamento, são inconstitucionais. As 3 cadeias de televisão são taxativas. Se for seguido este caminho, vão manter os critérios editoriais das eleições autárquicas e terão de abdicar novamente de fazer a cobertura das campanhas eleitorais e não vão realizar debates entre os candidatos. Os protestos são quase diários e já se arrastam há precisamente um mês. Continuam a ser liderados por jovens estudantes que desafiam a polícia. Perto do campus da Universidade Central da Venezuela, em Caracas, as ruas são palco de confrontos entre manifestantes e forças de segurança. A resistência dos estudantes faz-se com pedras e coquetéis Molotov. A polícia responde com gás lacrimogéneo e canhões de água. A 150 quilómetros de Caracas, na cidade de Valência, 3 pessoas morreram e 14 ficaram feridas durante os últimos protestos. As mortes de 2 civis e 1 oficial da guarda foram provocadas por armas de fogo. De acordo com algumas testemunhas, motociclistas armados abriram fogo sobre quem se encontrava na rua. O episódio já está a ser investigado pelo Ministério Público venezuelano. O presidente garante que irá punir os responsáveis. Yo estoy obligado por mi responsabilidad constitucional a tomar medidas especiales que voy a tomar allí donde están los epicentros del ataque de los fascistas. O executivo de Maduro não dá sinais de colapso, apesar dos inúmeros pedidos de demissão feitos pela oposição e pelos milhares de manifestantes que ocupam as ruas. O braço de ferro entre defensores e opositores do presidente tem alimentado manifestações em todo o país. A instabilidade que a contestação tem causado na Venezuela foi analisada no encontro extraordinário da União das Nações Sul-Americanas, que decidiu criar uma comissão para acompanhar o diálogo entre governo e oposição. Os Estados Unidos não descartam a possibilidade de aplicar sanções à Venezuela, mas defendem que primeiro deve ser esgotada a via do diálogo e a pressão que os países vizinhos poderão exercer para resolver a crise. Quem continua a sair à rua reclama mais segurança, menos escassez de produtos e mais qualidade de vida. As manifestações que acontecem desde o mês passado já causaram 25 mortos e várias centenas de feridos.
Qual é, do teu ponto de vista, o legado que Dom José Policarpo deixa, quer para a Igreja Portuguesa, quer para o país em geral? Em várias áreas, não só ao nível da Igreja, mas também na forma de ver a Igreja numa sociedade e num Estado laico. Como dizia ainda há instantes Bagão Félix, há de facto essa nota a ter em conta na personalidade de José Policarpo. Ele era um homem, um defensor do Estado laico, mas também de uma sociedade inclusiva e com aquilo que uma sociedade inclusiva implica, nomeadamente no respeito pela liberdade religiosa e pelas religiões. Mas ele sempre soube distinguir bem estas duas dimensões estas das quais ele nunca abdicava. Não nos podemos esquecer, por exemplo, que José Policarpo chegou a ser, em certa medida, criticado, ou algumas pessoas pensavam que ele deveria ter outra voz, por exemplo, quando foi a ocasião dos referendos em relação ao aborto. Ele teve a intervenção que deveria ter tido, que entendeu que deveria ter tido, num Estado que é um Estado laico e que impõe a separação de poderes, sem com isso significar que a Igreja não deixe de ter uma voz, mas que tem de ser uma voz que depois deve respeitar e ser respeitada neste contexto do Estado laico. Era, portanto, um homem lúcido do ponto de vista religioso, do ponto de vista da Igreja e lúcido do ponto de vista político. Ele politicamente atuava, tinha intervenção política, mas era muito discreto também. Pouco se conhecem as relações que ele tinha com a classe política, mas ele tinha de facto essa intervenção, mas sempre marcada por uma atitude mais discreta. Dizia lúcido do ponto de vista também religioso ou teológico, porque ele era um homem de cultura, um intelectual, um homem do Concílio Vaticano II e como padre vindo nessa onda de modernidade, de adjornamento do Concílio Vaticano II, era um homem que queria uma igreja diferente, que defendia, fazia tudo para ter uma igreja diferente, uma igreja dialogante, mas ainda assim agarrado às suas convicções, àquilo que são os conceitos e os contextos que fazem a igreja uma identidade. Ele disse também não abdicava. Era um homem que também, em certa medida, se podia dizer, eu tive a feliz oportunidade de partilhar muitos momentos de confraternização e de diálogo com ele, não só o diálogo formal, entrevistas, trabalho, mas também diálogo informal. Era um homem que carregava também algumas mágoas. Mágoa, por exemplo, nestes últimos anos, com a forma como ele via a sua Igreja, as traições à Igreja e os casos recentes das polémicas de pedofilia e de abusos sexuais marcaram-no muito. Ele era um homem magoado com isso. Mágoa também com o facto de muitas vezes não ser compreendido quando falava, por exemplo, aos jornalistas. E esse sempre foi um aspecto que marca a vida, nomeadamente os últimos anos, de José Policarpo. Mas ele era sobretudo... Dirias, Joaquim, para fazer um pouco a síntese deste teu primeiro raciocínio, que ele era mais um homem de ruptura ou de continuidade? As duas coisas. Em Igreja é sempre complicado falar-se de ruptura e de continuidade, porque a Igreja não é propriamente um edifício monolítico. Para algumas dimensões há a possibilidade de ter rasgos de uma pastoral mais ousada e noutros aspectos não. Mas, por exemplo, como na peça que só vi há pouco, ele era um intelectual, um teólogo honesto e sério. Sublinho que estas ideias, um teólogo honesto e sério, tão honesto e tão sério que chegou ao ponto de dizer coisas que possivelmente podiam não estar de acordo com a teologia oficial. Mas ele dizia-o enquanto padre, nos primeiros anos de bispo e até recentemente quando falou, por exemplo, do sacerdócio feminino. Disse-o, e disse-o com todas as letras, numa entrevista à SIC, dizendo que provavelmente não haverá grandes obstáculos teológicos para o sacerdócio feminino, mas depois, em virtude dessas declarações, e houve outras saídas de ousadia teológica dele, em virtude dessas palavras, ele foi, digamos que não diria chamado à atenção, mas foi confrontado com o facto de, possivelmente, essa ideia, essa ousadia teológica, honesta ousadia teológica, poder chocar com aquilo que é a doutrina e a tradição da Igreja. E ele depois acabou por dizer publicamente que muitas vezes teve também de mudar de opinião ou de se retratar, digamos assim, porque aquilo que ele pensava, a sua própria reflexão teológica, poderia não coincidir com aquilo que é o dever de obediência por parte de um bispo da Igreja. Mas dizia-te há pouco, Augusto, se me permites, esse lado da mágoa, por exemplo, no relacionamento muitas vezes com o mundo mediático, porque ele tinha alguma dificuldade em comunicar com os jornalistas. Era um intelectual e que não suportava, por exemplo, a mediocridade.
E ele muitas vezes nos falava, quando falava às vezes com os jornalistas informalmente, de um ambiente, de uma linguagem, de uma atitude, de uma abordagem à vida e ao mundo por parte da comunicação social que ele considerava menor, medíocre. E isso também, em certa medida, acabava por marcá-lo, e ele tinha sempre andava sempre de pé atrás quando falava com os jornalistas. Mesmo em entrevistas, dizia o que pensava e dizia, mas muitas vezes depois ele sentia-se magoado por não ser devidamente interpretado, nomeadamente quando nós sabemos que muitas vezes os jornalistas depois têm de cortar as peças, têm de cortar as entrevistas, fazer reportagens a partir de declarações longas, cortar pequenos certos. Muitas vezes depois o enquadramento que se dava não era aquilo que ele entendia que devia transmitir, era outra coisa qualquer, ou não era propriamente o que ele queria transmitir, e isso também o magoava. Portanto, ele também tinha um pouco essa mágoa e, em certa medida, havia às vezes equívocos no relacionamento com Dom José Policarpo, precisamente porque ele tinha esse relacionamento com a comunicação social já à partida tinha esse relacionamento já com um pé atrás. E depois era um homem que também opinava em várias áreas. Às vezes tínhamos dificuldade em extrair dele alguma opinião sobre assuntos complicados. E ele, com alguma mestria, fugia a esses assuntos. Mas, noutros, ele não hesitava em pôr o dedo na ferida e, nesse aspecto, sabia também fazer pontes no diálogo com o mundo cultural, pontos no diálogo com a política. Era um grande democrata, é uma figura, diria, incontornável, se quisermos fazer uma história séria e honesta, que eram qualidades dele, séria e honesta da Igreja no século XX e já no século XXI. O governo, que é tão insensível a discutir esta questão, todos os dias faz a reestruturação de outros créditos, de outros credores, que são os pensionistas. Aí fala com a maior das facilidades. São tão credores, ou mais, do ponto de vista social muito mais, do ponto de vista humano, que tudo o resto. Mas aí a reestruturação funciona de qualquer maneira. Aliás, permite-me dizer que tenho pena que, ainda há pouco, ouvindo o Sr. Primeiro-Ministro, que é uma pessoa normalmente elegante no trato, terá ficado um pouco nervosa. Primeiro porque ontem falou às 10 da manhã sobre um documento que não conhecia, mas sentenciou sobre o seu teor sem o conhecer. Agora fala dessa gente ou de uma conversa. Isto não é uma conversa. Ele pode discordar, tem todo o direito de discordar, tem todo o direito, em caso de rasgar o papel, mas não chama isto uma conversa. Não compreendo a oportunidade nem o conteúdo de estarmos neste momento, ainda por cima, a lançar esse tema da reestruturação da dívida. Pode criar alguma instabilidade política nesta? O Governo está muito ciente daquilo que são as suas prioridades, daquilo que é fundamental fazer. Nós vamos sair deste processo de ajustamento, vamos concluir este programa de ajustamento dentro de 2 meses e eu acho que isso é um motivo de solidez, de segurança para todos os portugueses. A Igreja está de luto, é um dia triste também para Portugal, porque ele era um homem de facto de cultura e um cidadão. É curioso que ele, há um ano justamente, neste mesmo dia há um ano, estava no conclave, que iria eleger o Papa Francisco. Eu acho que ele teve a preocupação, normalmente bem conseguida, nem sempre, mas normalmente bem conseguida, de separar Deus o que é Deus, César o que é de César. Às vezes não é fácil. Hoje, no mundo contemporâneo, há muita tendência para, muitas vezes, fazer colidir, ou juntar, ou interceptar, digamos assim, o poder temporal e, digamos, a perspectiva religiosa. Mas acho que ele teve sempre essa preocupação. E também, uma coisa que eu apreciava nele é que ele era suficientemente ortodoxo, do ponto de vista da fé, mas não tão ortodoxo que não permitisse alguma liberdade aos fiéis em questões hoje que estão presentes na sociedade contemporânea. Se um dia, suponha que um dia se chega à situação que não há ninguém ou que há muito poucos que fazem essa opção. Bem, certamente que a Igreja, quem conduzir a Igreja nessa altura, terá que tomar outras opções. Concelebrar com uma mulher, chocá-lo-ia?
Lá estamos nós a refletir o que seria se fosse, não? Não, quer dizer, se o Espírito Santo conduzisse a Igreja para isso, estou convencido que não será na nossa vida, não? Portanto, dada a forte... Até questões teológicas que porventura são evolutivas, não? Mas, sobretudo, uma forte tradição. E eu, sobretudo, acho que esse problema só se porá verdadeiramente quando a mulher, na sua especificidade, naquilo que é o seu dom próprio, estiver completamente valorizada na sociedade e na Igreja. O reivindicar o sacerdócio feminino por uma espécie de reivindicação feminista não é o caminho. Mas não considera que seja um assunto encerrado? Na Igreja nada é encerrado até à eternidade, não é? A única coisa que é definitiva é Nosso Senhor Jesus Cristo. 5 anos de pontificado, com 5 anos de história, não fica de certa forma frustrado por, de repente, quase que se limitar a um único tema, o tema polémico dos abusos sexuais de alguns membros do clero, para resumir estes 5 anos? É profundamente injusto. O que está a acontecer é profundamente injusto. O que não significa... Eu nesta questão... Partilho completamente o sentimento e a atitude do Santo Padre. Um grande desgosto, que vocês nem podem imaginar. Mas também entendo que há uma campanha organizada contra a figura do Papa. Há uma superficialidade de análise. Campanhas organizadas supõe que a gente as identifica e vê quem as lidera. Eu neste momento não tenho... Eu penso que os fenómenos mediáticos hoje têm um ritmo tal que eles próprios fazem a sua própria campanha sem andarem por isso, não é? Mas é um problema da sociedade como tal. A aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, o assunto está, pelo menos do ponto de vista legal, o Tribunal Constitucional acabou por deixar passar. O que é que a Igreja pode fazer mais, seja através dos seus bispos, das suas estruturas, ou até através dos fiéis que estão nos movimentos contra esta nova legislação? O mínimo que vamos fazer certamente na cordialidade das instituições, quer dizer, não estamos num tempo de andar à pancada nos cruzamentos das ruas, no respeito pelas pessoas, mas que a nossa tolerância não seja interpretada como concordância, não é? E é um desgosto profundo, nesse caso concreto que citou, para mim pessoalmente é um desgosto profundo. O que é que a gente vai fazer? Nada. É evidente, há uma coisa que não vamos com certeza fazer, que é casamentos entre pessoas do mesmo sexo religiosos, com órgão e com a solenidade toda. Isso espero que ninguém ouse fazer, não é? Stephen Power, 29 anos, natural do país de Gales, é um dos primeiros pacientes de unidades de trauma no mundo a receber com sucesso próteses de titânio fabricadas por uma impressora 3D. Um acidente de moto há 2 anos deixou-o desfigurado, mas graças à técnica de reconstrução facial por impressão a 3 dimensões, conseguiu recuperar o rosto, que ansiava voltar a ver ao espelho. Um grupo de especialistas britânicos em cirurgia maxilofacial acreditou que podia voltar a dar a Stephen um rosto simétrico e implantou-lhe próteses como estas, construídas numa impressora 3D com base em modelos virtuais desenhados à medida do paciente. What made this particular case a little bit special is that we use 3D virtual models and 3D printed models all the way through the process to practicing the surgery, cutting the bones, moving them into the new position, making guides to allow us to do it. A nova tecnologia permitiu a Stephen recuperar a confiança. My confidence at the time before the accident, before the operation, was low because obviously I knew what my face looked like. I was obviously trying to hide it away. I didn't want to go out as much. I didn't want to be seen because I know my face wasn't right, and obviously other people could see my face wasn't right. So I wouldn't go out as much, or I'd only go out if I had to. Whereas now I can go out when I want to, basically. A impressão a 3 dimensões aplicada à medicina já não é propriamente novidade. Esta é apenas mais uma aplicação testada com êxito e com fortes probabilidades de se democratizar à medida que diminuem os custos de produção deste tipo de próteses.